Olá, YouTube! Luna de volta no canal, um grupo que me surpreendeu bastante pelo seu som agressivo e por ao mesmo tempo absorver ali elementos de músicas que não são típicas na música popular, como por exemplo a música tradicional indiana que a gente ouviu no comecinho ali da PTT e em alguns outros trechos. Essa música específica me chamou a atenção porque o título dela é So What, e pra quem ouve jazz, So What é talvez uma das músicas mais importantes da história do jazz. Foi a música que iniciou o jazz modal, que foi um gênero que perdurou ali nos anos 60, muito importante para o desenvolvimento da música como a gente conhece hoje. O jazz modal é um dos gêneros mais importantes, certamente. Miles Davis é um dos compositores mais importantes, o cara que criou o So What, porque ele ajudou a desenvolver o jazz em todas as suas eras. Ele influenciou a evolução do jazz tonal, introduziu o jazz modal e depois, em 70, introduziu também o fusion, que é o meu gênero favorito. Pra quem não sabe, meu gênero favorito é jazz fusion junto com o metal progressivo. Esses são os meus dois gêneros favoritos. Então, jazz fusion, maravilhoso. Eu acredito que teremos referências ao Miles Davis aqui na So What, porque um título desses não deve ser em vão. Mas vamos dar play e vamos ver se as minhas expectativas se cumprem. E vamos apreciar a música, depois eu farei aqui uma análise do que acontece pra vocês. Beleza? Como de costume, certo? Vamos lá, 3, 2, 1, play! Tchindum, 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 tchundum, tchum. Eita! O som tá Do not acelerando. accept the fate of the moon. Não aceite o destino da lua. Get off the track. Saia da estrada. Get off. Reveal to the world the hidden side. Olha, revele ao mundo o lado obscuro. Isso aí tá psicológico pra caramba. O lado escondido, né? Oh, que ritmo legal, Burn cara. yourself. Meio de acelerado. Burn yourself, tá. Essa introdução é absolutamente psicológica, arquetípica, né? Vamos ver como que elas vão desenvolver isso no clipe. Eu dei uma olhada na letra e me parece que aqui a gente tem uma proposta mesmo psicológica, arquetípica. A questão do fogo, tanto se a gente pegar os mitos, quanto se a gente pegar as histórias todas construídas no decorrer da humanidade, a gente percebe que o fogo ele é um elemento que se arriscar para conseguir alguma coisa grande. Burn yourself, na verdade, significa evoluir, né? Você vai queimar, você vai se transformar. As cinzas, todo o processo de transformação. O fogo ele é um elemento transformador, né? As florestas precisam se queimar para elas se renovarem. Você precisa se queimar para você se renovar, para você evoluir e você precisa tomar esse risco porque o fogo é arriscado, né? O fogo pode te matar também. Então tem essa questão do fogo, um elemento muito bom de transformação. Eu acredito que a música vai trabalhar sobre isso, que eu acho um tema absolutamente fantástico para uma música. E vamos ver como que ela se desenvolve. Não. Isso já me lembra So What, cara. É um meio tom e são dois acordes iguais que é no meio tom. Não. A So What começa exatamente assim. Música muito boa, cara. Cara, já começa I'm So Bad. É claro, aqui eu acho que, mano, esses grupos eles flertam muito com a questão arquetípica, psicológica. Visualmente a gente percebe aqui o apelo, né? A cor vermelha destacada, a letra bad aqui. Mas não é no sentido de ser ruim de fato, de ser mal, mas de entender que existe um lado obscuro que ele precisa ser compreendido para que você evolua como ser humano. Então, eu tô ansioso porque já vem um semitom aqui, já uma intenção frígia, né? Já tá meio modal, mas vamos ver como que elas cantam em cima disso. Meio tom legal. Oh!
Agora tá menor? Não. Nossa, cara, que maravilha de crescimento. Isso até me lembra os Beatles, cara. A gente percebe referências aqui a várias épocas. E uma coisa interessante, por mais que aí a gente tem uma questão modal muito forte, né? Eu já tô acostumado a ouvir o K-pop usar o modo mixolídio. Elas sempre usam o modo mixolídio. Acho que existe uma obrigação dos grupos de usarem o modo mixolídio, porque, de novo, a gente encontrou, e não é um modo que é pra ser comum na música. Basicamente, o mixolídio é uma escala maior com a sétima menor. Elas estão usando aqui o Fá sustenido maior com a sétima menor, né? Só que depois parece que existe uma terça... O mixolídio ele também funciona com o modo dórico, também funciona com pentatônica, né? É muito comum no rock and roll mais clássico a gente ver mixolídio com a pentatônica, mas aqui elas estão usando a terça maior frequentemente, cara. E gera uma ambiguidade, porque tem uma segunda menor tocando na base e depois elas cantam uma terça maior, então fica um som bastante experimental, no sentido de que estão sendo usados dois modos ao mesmo tempo. A intenção mixolídia nos vocais e a base não estão definindo assim um centro tonal muito claro. E o mixolídio ele é um gênero, ele é um modo meio ambíguo, né? Você pode usar a terça menor. Tem gente que usa, no rock clássico, usam a pentatônica menor em cima do mixolídio. Aqui a gente vê o mixolídio com a terça maior, isso é muito interessante. What? Os elementos eletrônicos são bem... Terça maior sempre, cara. Aí tá em escala menor. Nossa, é muito agudo, cara. Uma progressão mais diatônica agora. Ficou tonal agora, né? Agora tá menor, não tá? Meu Deus! Tá pegando fogo, bicho! Uau, 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 cara. Ah lá. É apenas se reconstruindo. O fogo como ferramenta de crescimento, cara. Isso é importantíssimo, cara. Isso aqui é muito legal. Isso aqui é muito arquetípico, muito funcional, né? É algo que perdura na humanidade desde sempre. Você pega os gregos lá, Prometeus, deu fogo lá e não deu muito certo pra ele, né? Infelizmente. Mas enfim, a gente tem o fogo sendo usado muito, cara. E, claro, se nós não tivéssemos descoberto o fogo, nós não teríamos evoluído, porque apontam alguns estudos que, na verdade, a evolução da nossa capacidade cognitiva também foi possível porque a gente comia
depois de descobrir o fogo, alimentos mais, né, fáceis de serem digeridos, porque a gente cozinhava ele com fogo e isso diminuiu o tamanho do estômago, possibilitando o aumento do cérebro. Existe essa teoria também, que comprova também a nossa capacidade cognitiva superior aos outros animais e justifica algumas coisas. Claro que não foi só a criação do fogo, o polegar e outros elementos, outras coisas que o homem possui que os outros animais não possuem, tão desenvolvidos, ajudaram a gente a ser o animal racional que nós somos. Certo? Agora, falando da música, eu tô falando de muita coisa que não é música nesse vídeo, me perdoem por isso. É pra ser uma análise musical, mas eu fico falando de coisas que me chamam a atenção, que são importantes também, às vezes. Eu acho que nessa música que a gente tem muitos elementos contraditórios, principalmente. É o fogo sendo um elemento bom, o bad sendo algo bom, sabe? Essa contradição é muito legal porque a gente vê na música também. Elas estão numa base menor, numa base brava, sabe? Eletrônica, de cacofonia musical, um monte de som bizarro, agudo, alto, forte. Todos os elementos mais estridentes da música acontecendo ao fundo, e elas estão cantando uma terça maior. Estão cantando o modo mixolídio. Fá mixolídio, como já falei. Só que tem uma parte que a música fica na escala menor, no Fá sustenido menor. E aí a gente vê mais influência, não só especificamente da So What do Miles Davis, mas da música. A música ela foi modal quase que o tempo todo. A gente via a persistência desse Fá sustenido e a persistência da terça maior e a persistência da sétima menor. E a gente pode deduzir que a gente tá no mixolídio. E depois a gente teve uma harmonia mais tonal. E aí no modo eólio, né, na escala menor. Em uma segunda seção da música, que a gente tava em Fá sustenido menor. Então, a gente tem esses dois cenários que são... Agora eu já tô entendendo até como comuns no K-pop experimental. O modo mixolídio é muito usado, que é uma escala maior, que tem um som um pouco triste ali, a sétima menor, um som um pouco mais escuro que da escala maior normal, né? O modo jônico. E a gente tem também o modo menor aqui, e a gente tem aquela segunda menor sendo tocada no começo da música para dar uma intenção frígida. Então a gente tem vários cenários modais que são, de novo, repito, que são contraditórios. Existe uma contradição entre o som doce e a base agressiva. E existe uma contradição na letra, que ela fala coisas agressivas, mas com um fim bom, mas com um fim de crescimento, com um fim de te inspirar a enfrentar os seus medos. É isso que está escrito no refrão. E enfrentar os medos é uma coisa importante, né? Não adianta você ser consumido pelos medos, fugir deles, mas enfrentá-los. E aí, a questão do fogo como elemento de transformação, deixar se queimar, deixar... se colocar em uma situação de risco para que você saia dessa situação maior do que quando você entrou nela, né? E também entender a questão da sombra que o Jung falava tanto e outros psicólogos, psicanalistas na história da humanidade. Então eu vejo psicologia aqui o tempo todo, os elementos audiovisuais dialogando com a música, com os elementos visuais, com os elementos sonoros. Então a gente tem uma sinergia muito grande entre o clipe e a proposta. E eu amo o modo mixolídio. Não é o meu modo favorito, eu gosto... Cara, eu nem sei definir qual é o meu modo favorito. Acho que depende de como você usa. Não vamos falar que escala favorita. Depende de como você usa. E a maneira como usar o mixolídio aqui é muito legal. A única coisa que me remete a So What aqui, na verdade, é a introdução com a segunda menor. Que a segunda menor é usada no primeiro acorde da So What. Depois não tem a modulação da So What, né? Na So What acontece uma coisa muito interessante, que é uma modulação para um meio tom acima, né? A música sobe do modo dórico, né? Ela tá por exemplo, acho que em Ré dórico. E aí ela vai pra Mi bemol. E aí ela volta depois enfim, ela fica mudando entre essas duas escalas, por isso que é jazz modal. São dois... É o modo dórico ali em dois lugares diferentes. Claro que você pode fazer jazz modal de outras formas, mas a So What é um bom exemplo de introdução ao que se conhece como jazz modal. E a gente não viu tanta coisa referência a So What aqui, mas aquela parte I'm So Bad me lembrou bastante uma música dos Beatles, que vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Eu nem sei se é dos Beatles, eu acredito que seja um cover, aquela música. Eu acho que a Twist and Shout, eu não sei se é um cover ou se é original. O que eu sei é que os Beatles popularizaram ela absurdamente, porque tem a parte que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e cresceu de uma maneira muito parecida que os intervalos que foram utilizados, a intensidade que foi usada. Claro que os Beatles, é absurdo, o jeito que eles rasgavam a voz ali e davam a vida pela música é um negócio que a gente não vai ver ser replicado na música eventualmente, eu acredito, mas aqui a gente tem certas referências musicais muito ricas.
Então aqui a gente não tem os elementos tradicionais da música indiana, mas a gente tem coisas modais muito legal. Umas coisas que é pra você entrar em parafuso, cara. Não era pra ter esse tipo de profundidade, tanto na letra, a profundidade psicológica, claro, faz sentido por uma ótica de vamos tentar atingir mais pessoas, então a gente precisa colocar elementos universais, tá? Aí faz sentido. Agora, a maneira como isso é feito é uma maneira muito honesta, uma maneira muito profunda. Existe um estudo por trás da letra aqui, existe um estudo por trás da música que foi feita aqui, por trás das notas selecionadas. A escala maior em cima de uma base menor não é algo fácil de fazer, não é algo natural, não soa natural. E demora um tempo pra digerir, então por isso que tem uma estranheza a princípio. Por que ela tá cantando terça maior ali, cara? Tipo, não tá uma base meio braba? E aí depois vem uma base mó bonitinha e elas estão cantando em escala menor, né? Que teoricamente é uma escala mais escura. Mas como teve uma instrumentalização mais suave nessa parte, parece até que é mais gostosa de ouvir, mesmo suceder no modo mixolydian. Então existe uma dissonância, né? Por que o modo eólio, o Fá sustenido eólio, tá mais claro que o Fá mixolydian? Não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Se fosse seguir pela lógica do círculo das quintas, não é assim. Mas a maneira como elas instrumentalizam tudo isso cria essa dissonância. A coisa boa sendo ruim, a coisa ruim sendo boa, a coisa escura sendo clara e a coisa clara sendo escura, sabe? Essa distorção que elas fazem na sua mente, tanto visualmente aqui com o clipe, quanto a letra, quanto a música, esses três elementos são dissonantes, eles invertem algumas coisas, tudo isso cria uma obra muito complexa e muito gostosa e muito interessante, que te gera sensações estranhas e que ao mesmo tempo te gera sensações boas. Você percebe que existe uma música, uma peça musical aqui que deve ser ouvida, que deve ser digerida, que deve ser ouvida mais vezes para que você de fato a compreenda. Como a maioria das pessoas são, né? A maioria das pessoas você não vai entender de fato o que elas pensam, o que elas são na primeira vista, né? Você precisa de mais tempo para entender de fato. E aí quando você entende de fato, aí as coisas entram no lugar, as peças se encaixam de maneira maravilhosa. Então, essa é uma música muito interessante, cara. Do ponto de vista de teoria musical. Então, eu fico feliz de ter reagido a mais uma música do Luna, cara. São muitos os detalhes na música do K-pop que fazem das músicas grandes. E se você não se atenta a esses detalhes, você perde muito da riqueza que existe aqui. Eu sei que a maioria das pessoas ouve o K-pop porque é popular, ou porque gostam das vozes, dos figurinos, das danças e tal. Tudo isso é muito legal. Mas tem muita profundidade aqui que você absorve, que você compreende no seu espírito, no seu instinto, mas que você não reflete sobre. E eu acho que o meu canal ajuda a colocar esses pontos à vista, sabe? Aquilo que tá no seu inconsciente, aquilo que você não consegue ver, mas consegue sentir, sair um pouco desse lugar, né? Subir ali no gelo, na geleira do inconsciente, e você consegue ter uma visão clara do que tá acontecendo. Porque você sente de qualquer forma. Esses elementos audiovisuais, principalmente visuais, eles são muito fortes, cara. O figurino, as imagens, a maneira como as coisas se movimentam, tudo isso vai entrar na sua cabeça de alguma forma. Mas entender o que está entrando é muito importante para que você se desenvolva como ser humano, né? Então, esses estímulos aqui, eles são muito bons, cara. São legais. Essa é uma música boa aqui pra quem... Eu acredito que essa é uma das melhores músicas de K-pop aqui em termos de letra, cara. Eu gostei muito da letra quando eu fui ler. E eu gostei bastante da instrumentalização, como que ela dialoga com a letra. Então é uma música muito, muito boa. É uma música muito boa em todos os sentidos técnicos e muito boa de se ouvir também. Então isso é um prazer poder reagir a isso e poder compartilhar meus pensamentos com vocês. Acho que eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se querem mais algum react, comentem aí abaixo, como de costume. E nos vemos em uma próxima, beleza? Até!